José Boto barra saída de jogador do Mengão. Flamengo na Paraíba. Rodolfo Landim dá calote em Nova Iguaçu. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral, compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800 e aqui no canal Paraquedista Rubro Negro vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos para as notícias que tem muita coisa aqui para vocês. Começar por Rafinha, né? Segundo informações aí de Vene Casagrande, Rafinha teria ligado para a BAP pedindo uma oportunidade de se aposentar no Mengão. O jogador entende que deixou uma má impressão para a torcida após a sua saída do clube em 2020. O jogador teria informado que não liga para o que o clube iria pagar. Ele apenas quer uma oportunidade de encerrar sua carreira no clube onde ele foi muito feliz e poderá aí ter um bom desfecho futuramente. Não agora, por quê? Segundo informações do GE, após 2 temporadas atuando pelo São Paulo, o lateral direito Rafinha decidiu não renovar o vínculo com o clube paulista no fim da temporada de 2024. Livre no mercado, o ex-Flamengo está muito próximo de retornar ao Curitiba. Segundo informações divulgadas pelo GE, Rafinha tem conversas avançadas para retorno ao Curitiba, time que o revelou, e o contrato será de apenas uma temporada, ou seja, até o final da Série B de 2025. Com tudo alinhado entre as partes, a tendência é de que a assinatura do vínculo aconteça assim que o atleta retornar da Alemanha, local onde está passando alguns dias de férias. Vocês são a favor ou contra do retorno de Rafinha ao Flamengo? Para 2025, parece pouco provável, porque ele já está próximo de acertar com o Curitiba. Mas e para encerrar sua carreira em 2026? Deixa a opinião de vocês, que a opinião de vocês é muito importante. Mudando aqui de assunto, né? Proposta para novos patrocínios. O novo presidente do Conselho Deliberativo do Mengão, Ricardo Lomba, marcou a primeira reunião do clube no ano para votar 3 ofertas de patrocínio. Assim, o encontro vai acontecer no dia 7 de janeiro, um dia antes da apresentação do elenco rubro-negro, que estará voltando de férias, né? A reunião vai acontecer para votar 3 patrocínios com as marcas Texaco, ABC da Construção e Indrive. Ademais, as ofertas foram recebidas no final da gestão de Rodolfo Landim. Envolve o futebol masculino, feminino, futebol de base e do basquete do Mengão. Informação do GE, né? Mudando aqui de assunto, né? Falar sobre esse papelão que foi divulgado aí, que foi feito por Rodolfo Landim. No Carioca de 2024, o Landim prometeu repassar metade da renda da final do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, caso o time eliminasse o fiasco da Gama na semifinal. O Nova Iguaçu eliminou e Landim não repassou nada, ou seja, deu um calote, deu uma volta no Laranja Mecânica da Baixada Fluminense. Por esse motivo, a relação entre as duas equipes, principalmente em transação de atletas da base, foi interrompida. Agora, na gestão de BAP, a relação voltará a ser próxima e a parceria envolvendo garotos da base, que sempre rendeu bons frutos ao Flamengo, será retomada. Informações de Vene Casagrande, né? Mudando aqui de assunto, né? Ainda falando sobre a matéria de Rodolfo, do Vene Casagrande. Ele disse o seguinte: torcedor do Flamengo que espera uma diretoria agressiva no mercado em busca de reforços pode se frustrar. Além de não ter uma verba à disposição para isso, a nova cúpula tem a missão do estádio próprio e, além disso, ainda tem as contas a pagar de contratações feitas na última janela de transferência, como Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Algo que precisa ser lembrado: o elenco do Flamengo já é muito bom. Óbvio que tem alguns ajustes a fazer ou até mesmo reposição de possíveis saídas, mas o técnico Felipe Luiz contará com retorno importante de jogadores como Cebolinha e Pedro. Ou seja, ele diz que o torcedor do Flamengo tem que ter calma. Realmente é um momento de transição e o Flamengo precisa sim ter muita calma para ir objetivamente no mercado, não contratar por contratar. Gabigol está de saída? Precisa de uma reposição para ele sim. O único centroavante de origem que nós temos é o Carlinhos. Carlinhos recebeu uma suspensão de 30 dias ou de 30 jogos. O Flamengo está recorrendo para que ele possa ficar à disposição
para o início do Campeonato Carioca, né, que começa no dia 11 de janeiro. Então, seguindo aqui, ó, a Raíssa Simplício ainda deixou bem especificado, ó. Para o torcedor do Flamengo que está falando de altos investimentos que o Palmeiras está disposto a fazer, vale lembrar que o Flamengo este ano fez muitas contratações. Nicolas de la Cruz, 18 milhões à vista, 18 milhões de dólares. Léo Ortiz, 7 milhões de euros. Matias Vina, 8 milhões de euros. Carlos Alcaraz, 20 milhões de euros mais um empréstimo de Vitor Hugo. Gonzalo Plata, 4,25 milhões de dólares por 30% dos direitos econômicos dele. Fora Alexandre e Michael, que envolve luvas, além de Carlinho, que custou 3 milhões e 200 aos cofres do Flamengo. O Flamengo tem um elenco bom, um elenco que, tendo um bom técnico, vai conseguir trazer bons frutos, né? E nós temos que realmente ter muita cautela, principalmente com o caixa do Flamengo, que anda um tanto quanto em baixa. A atual gestão está deixando apenas 3 milhões de reais em caixa para a gestão que vai assumir agora no dia 1º de janeiro, né? Bom, mudando aqui de assunto, Fortaleza informou que vendeu 70% dos direitos econômicos do volante Hércules para o Fluminense por 29 milhões, e concretizando aí a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense, superando do atacante Moisés para o futebol mexicano na temporada passada. Ou seja, o Hércules era um desejo antigo do Flamengo. O preço não é tão alto assim, é uma compra parcelada, porém, o Landim está saindo, não pode firmar nenhum contrato agora, e o BAP está entrando, não pode fazer nenhuma contratação de jogadores até o momento. Ele está formando aí sua comissão técnica, né? Bom, mudando aqui de assunto, Roberto Firmino é o nome analisado pela nova diretoria do Flamengo para reforçar o ataque. Vale ressaltar que não há negociação ou proposta, mas é um jogador, sim, que está na pauta da cúpula rubro-negra. Com 33 anos, o atacante tem contrato com Al Ahly até junho de 2026. Ele está tentando uma saída amigável. Ele disse que já aceita vir para o Flamengo, segundo informação do Coluna do Fla, do GE, confirmada pelo Coluna do Fla. Ele está apenas esperando o desfecho entre Flamengo e o Al Ahly, né? Vamos ver. Vocês acham que é uma boa contratação de Roberto Firmino no Flamengo? Roberto Firmino, com 33 anos de idade, ainda dá para jogar 1 ou 2 temporadas. A opinião de vocês é muito importante, né? Mudando aqui de assunto, Roberto Trinas, que se destacou como diretor de marketing no Palmeiras, está sendo contratado pelo Flamengo para fazer parte da diretoria na gestão de BAP. O convite foi feito pelo vice-presidente de comunicações de marketing do Flamengo, Ricardo Irichan, e Trinas topou aí o convite, né? Roberto Trinas comandou o projeto de sócio-torcedor do Palmeiras quando o clube registrou mais de 100 mil adimplentes no programa Avante. Lembrando que o sócio-torcedor do Flamengo tem menos sócios do que o Botafogo, que tem uma torcida que cabe numa Kombi, meus queridos. É um absurdo isso, o Flamengo ter menos sócios torcedores do que o Botafogo. Vamos ver se o Trinas consegue alavancar e melhorar esse plano de sócio-torcedor que não oferece praticamente nada. Rodolfo Landim acabou com o sócio-torcedor, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo na Paraíba. A Federação Paraibana de Futebol mandou uma carta na quinta-feira, dia 19, à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, para sediar um jogo do Flamengo em 2025. Na ocasião, o Mengão mandaria o embate contra o Madureira, válido pela segunda rodada do Carioca, no dia 15 de janeiro. As negociações estão em andamento. Espero que dê certo, né? Que o Flamengo consiga jogar lá na Paraíba e prestigiar os torcedores rubro-negros fora do Rio. Mudando aqui de assunto, campeão sul-americano, Gaston Martineira, lateral direito do Racing, ganhou força nos bastidores do Flamengo para reforçar o elenco em 2025. A movimentação no mercado é por conta de Wesley, que vem recebendo forte assédio de clubes europeus após aí a brilhante temporada de 2024. Foi eleito aí na coluna do Fla pelos torcedores do Flamengo o melhor lateral do Mengão na temporada de 2024. Então, essa movimentação é porque provavelmente o Wesley deve ser vendido, lembrando que o Flamengo precisa vender jogadores para reforçar o seu caixa. A informação é de Júlio Miguel Neto, né?
falando aqui em Campeonato Carioca de 2025, que será transmitido pela Rede Globo. Desde 2020 a Globo não transmite o Campeonato Carioca, depois daquele projeto que teve aí que os clubes negociariam diretamente com as emissoras de TV. Então, seguindo aqui, Globo fecha acordo com a Abrax, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e rede de canais irá transmitir a competição no ano de 2025. Os jogos do Vasco, como mandante, não estão inclusos no pacote. O Vasco da Gama fechou com a Cazé TV e com a Rede Bandeirantes de televisão. Primeiro, na TV Globo, os jogos serão aos sábados às 16 horas com direito a 2 clássicos, Fluminense e Flamengo na 9ª rodada e Flamengo e Vasco na 10ª rodada da fase classificatória, porque o Flamengo, nesse caso aqui, é o mandante. O Sport TV irá transmitir 2 jogos por rodada, contando os clássicos do canal principal da rede e, além disso, os duelos de ida e volta das semifinais e a possibilidade de exibir os 2 confrontos da decisão. Já no Premier, todos os jogos dos 4 grandes do Rio de Janeiro serão transmitidos: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, até a fase final da competição, porém sem garantia dos jogos do Vasco como mandante. Isso aí pode mudar, a Globo pode fazer uma nova proposta aí para o Vasco da Gama aceitar e todos os jogos serem transmitidos pela Rede Globo de televisão. Estou conjecturando, né? Por enquanto, o Vasco está fechado com a Cazé TV, como já falei, e com a Rede Bandeirantes de televisão. Mudando aqui de assunto, falar sobre Éric Pulgar, né? Colo-Colo do Chile demonstra interesse em Éric Pulgar, volante do Flamengo. Dirigentes do clube chileno iniciaram conversas com o representante do jogador para avaliar sua situação atual. Com contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, Pulgar estaria disposto a ouvir propostas de transferência. Lembrando, Éric Pulgar ele quer sair do Brasil. Ele recebeu uma proposta milionária do mundo árabe, ele recusou porque ele quer ficar próximo da sua família e estava esperando uma proposta de clubes do Chile. A irmã dele está sofrendo com problema de depressão, e ele até trouxe para o Brasil. Então, assim, isso tem causado uma certa preocupação para ele. Ele quer estar próximo dos seus familiares nesse momento que a irmã está precisando. Acho justíssimo. Ele não vai ter cabeça para desempenhar um bom futebol estando longe dos seus familiares nesse momento difícil que ele está passando, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo insiste em João Paulo Sampaio. Após a primeira recusa, o Flamengo avalia aí uma nova proposta para contratar João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. José Boto, novo diretor de futebol rubro-negro, é grande defensor da contratação e deve se reunir com o dirigente palmeirense assim que chegar ao Brasil no dia 28 de dezembro. Na oferta inicial, o Flamengo demonstrou disposição em pagar a multa de 2 milhões para tirar Sampaio do Palmeiras. Agora aposta no poder de persuasão de Boto para fechar o acordo. Boto vai ter muito trabalho, a agenda dele já está cheia, né, aqui no Brasil, antes mesmo dele chegar. Bom, mudando aqui de assunto, o desejo antigo do Flamengo, Oscar define futuro após saída do futebol chinês. Oscar deixou aí o Xangai Port após 8 anos vestindo a camisa do clube chinês. Agora, sem equipe para 2025, o atleta já definiu que o futebol brasileiro não é uma opção para o futuro da carreira. Apesar disso, o São Paulo tem mostrado interesse na contratação do meia-campista. Segundo informações do portal Trivela, o São Paulo já acertou as bases salariais com o representante de Oscar. Porém, o atleta, né, especulado pelo Flamengo, mantém a escolha de não querer voltar ao Brasil por enquanto. Além disso, o jogador revelou que se tivesse que retornar ao futebol brasileiro, o clube pelo qual gostaria de atuar é o Internacional de Porto Alegre. Se o cara quer jogar no Internacional aqui no Brasil, acho que não tem que o Flamengo ficar querendo insistir na contratação do mesmo, né? Bom, como eu falei, José Boto terá muito trabalho quando chegar aqui no Flamengo. O Flamengo aguarda José Boto para definir a situação de Davi Luiz, né? Felipe Luiz apoia a permanência do mesmo. Isso porque o zagueiro possui vínculo com o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano e não sabe se irá renovar com o Fla para 2025. Porém, ainda existe uma chance do jogador permanecer no mais querido.
Isso porque Davi Luiz deseja seguir no Flamengo na próxima temporada e, além disso, o treinador do mais querido Felipe Luiz já deixou claro que apoia a permanência do zagueiro em 2025. Agora, Luiz Eduardo Batista espera a chegada de José Boto, novo diretor técnico do Flamengo, para bater o martelo sobre a situação do jogador. A informação é do jornalista Renan Moura, né? Outra coisa que está sendo aguardada aqui, a chegada de José Boto, é com relação à saída do zagueiro para a seleção brasileira sub-20. Mesmo à distância, José Boto barra a saída de zagueiro do Flamengo para início da temporada. O novo diretor do Flamengo já está trabalhando mesmo à distância. Assim sendo, o português não liberou o zagueiro João Vitor, destaque do time sub-20, para a seleção brasileira da categoria. De acordo com o jornalista Vini Casagrande, João Vitor foi convocado para a disputa do Sul-Americano com a seleção brasileira. Contudo, a resposta do Flamengo é que o zagueiro será aproveitado pela equipe no início da temporada e para a disputa do Campeonato Carioca. Como eu falei, José Boto vai trabalhar e trabalhar muito, né? Mudando aqui de assunto, Felipe Luiz indica jogador do Fluminense para Boto tentar a contratação pelo Flamengo, diz jornalista. Felipe Luiz sonha com Martinelli no Flamengo, meia-campista de 23 anos, atualmente no Fluminense. Já esteve no radar do Palmeiras, mas agora é apontado como uma das indicações do técnico rubro-negro, apesar do contrato com o time tricolor até dezembro de 2026, levar o jogador para a Gávea seria um desafio enorme. Lembrando que quando o Pedro quis sair do Fluminense para vir do Flamengo, ele até chorou diante do dirigente e eles não queriam liberar o Pedro de jeito nenhum. Seguindo aqui, segundo o jornalista Bruno Castanha, Felipe Luiz sugeriu o nome de Martinelli ao diretor executivo Bruno Spindel. No entanto, com a chegada de José Boto, o Flamengo deve planejar os próximos passos. Mesmo que o português dê sinal verde, convencer o Fluminense a liberar o atleta para o rival é uma missão difícil. E o valor do mercado do jogador é estimado em 9 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais. Ou seja, o valor também está lá em cima. Ou seja, o Fluminense não está errado em querer valorizar os seus jogadores, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo diminuiu número de lesão de 2023 para 2024 e mira nova melhora para a temporada de 2025. Everton Cebolinha termina 2024 como jogador com mais tempo fora por lesão no Flamengo. Segundo informações do GE, o Flamengo registrou 42 lesões na temporada de 2023. Já em 2024 o número caiu para 30, ou seja, 29% de redução. Para a temporada de 2025, a meta rubro-negra é ficar com menos de 20% de casos clínicos. Espero que o Flamengo consiga. Tivemos muito problema de lesões, tivemos que fazer contratações em cima da hora aí por conta disso. É bom destacar que os dados não contam com a lesão de Pedro, camisa 9 do Flamengo. Isso porque o atacante não sofreu lesão no rubro-negro, mas à frente da seleção brasileira, e por esse motivo o atleta ficou de fora da lista feita pelo GE. Ele se machucou, se eu não me engano, no dia 4 de setembro desse ano lá no treino da seleção brasileira. O ranking dos jogadores que mais ficaram fora de jogos por conta de lesões. Everton Cebolinha, o primeiro, com 38 jogos. Segundo, Matias Vinha, com 28 jogos. Terceiro, Pedro, com 25 jogos. Quarto, Luiz Araújo, com 17 jogos. E o quinto é o Nicolas de la Cruz, com 13 jogos. É muito importante que o Flamengo consiga realmente reduzir esse número de lesões e também evita que o Flamengo tenha que ficar fazendo reposições indo no mercado buscar jogadores, né? Bom, meus queridos, chegaram até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, não nos segue passando a seguir, acione o sino da notificação e dá aquela moral, compartilhe os nossos conteúdos. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!